Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho menor. Nossas crianças vão fazer um ensaio para o nosso culto de Páscoa da semana que vem, aqui ao final. Tá bom? Então nós vamos terminar aí uns 15 minutinhos antes do nosso horário normal, que é às 11. Então a gente vai precisar render bastante aqui, conversar bastante coisa nesses 45 minutos basicamente que a gente tem para fazer isso, tá bom? E eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis 11. Pode abrir sua Bíblia comigo. Nossa lição hoje é a lição de número 8, para quem tem a sua revista, para quem está com a sua revista aí em mãos. Mas se você não tem revista, fique tranquilo, porque você vai poder acompanhar comigo bem textualmente hoje, porque hoje a nossa aula vai ser basicamente uma reflexão sobre Gênesis 11, do versículo 1 até o versículo de número 9. Então, se você quiser, você pode ficar com sua Bíblia aí bem aberta nesse capítulo. Se tiver uma caneta, um lápis ou qualquer coisa desse gênero, vai ser muito bem-vindo para você fazer anotações importantes, porque a gente vai conversar sobre esse capítulo. E a gente vai fazer uma conexão com o nosso grande tema, que é o tema dessa classe de hoje, que é o tema da nossa classe aqui, que é sobre o Evangelho nas mídias digitais, tá bom? E a conexão, eu já vou logo entregar a parte dela. Quando a gente fala sobre Evangelho nas mídias sociais, sobre esse evangelho das redes, como a gente tem criticado e falado aqui, né, nessa classe do templo, a gente tem percebido que muitas das vezes esse evangelho se apresenta mais como um falso evangelho, um evangelho sem Cristo, um evangelho sem redenção, e a gente teme os efeitos disso sobre nós. Não é que tudo que é produzido na internet seja algo ruim, não é que tudo que seja produzido na internet é algo... maravilha. Vou falar. Não é que tudo que é produzido na internet seja algo que não vale a pena, que não seja bom para a nossa vida. Pelo contrário, nossa aula aqui não tem nada a ver com falar mal de internet, mas a gente tomar o devido cuidado de que talvez muito do que tem sido difundido no mundo das redes, com o nome de evangelho, na verdade, não aponte para a centralidade do evangelho de Jesus e que, na verdade, reflita, como a gente vai ver hoje, um coração rebelde, um coração autônomo, um coração cheio de si. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Nós temos aqui uma família nos visitando nessa manhã. Deixa eu ver se eu estou conseguindo ler direitinho. O Leandro, a Laís e a Lana? Vocês, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Se quiser sentar do lado de cá, fica à vontade. Mas se quiser ficar aí também, fica à vontade. Então, vem para cá, fica pertinho da gente aqui. Vai ser muito bem-vindos. Deus abençoe vocês nessa manhã. Bom, então vamos lá, vamos estudar esse texto aqui. A gente vai fazer parecido com o que a gente faz numa mensagem. Vamos ler o texto primeiro e depois a gente conversa sobre ele. Vamos lá? Eu vou ler na NVI, vou pedir aos meus queridos para colocar na tela para nós. Gênesis, capítulo de número 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa manhã. E nós te pedimos agora que vamos refletir, meditar nesse trecho da Tua Palavra e as implicações que dela nós podemos ter. Que o Senhor possa dirigir o nosso entendimento, clarear a nossa mente, falar o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me lembro uma vez, eu tinha provavelmente uns 9 ou 10 anos de idade,
E tinha uma árvore que ficava em frente à minha casa. A gente morava em Divinópolis, num bairro chamado Niterói. E era muito comum, a gente gostava bastante de subir nessa árvore, nós e alguns coleguinhas, e cada um ficava ali pendurado num galho, conversando durante um pedaço da manhã. Era um bairro muito simples, um bairro muito arborizado, então a gente vivia bastante tempo brincando ali. Era um ambiente muito seguro, se comparado com a nossa realidade de hoje. Mas num determinado dia, eu me lembro que cheguei para minha mãe de manhã e disse: mãe, a gente vai descer, vamos lá na rua, no passeio, e a gente vai brincar lá na árvore, vamos subir um pouquinho. E a minha mãe disse categoricamente: não suba na árvore. Não suba na árvore, que se você subir, você vai cair. Eu falei: não, mãe, que é isso? A gente já está acostumado. A gente já está acostumado, fica tranquila, vai dar tudo certo. Ela disse: não sobe na árvore, que se você subir, você vai cair. Eu falei: não, fica tranquila, vai dar tudo certo, mãe. E a gente foi. E nós tivemos uma bela ideia de pegar uma mangueira dessas de chuveirinho, que a gente usa para se lavar, e a gente decidiu amarrar ela na base de cima, assim, na estrutura da árvore, na interseção dos galhos principais, para que a gente pudesse fazer uma espécie de corda de subir. Claro, estava óbvio que isso não ia dar certo, não é? E aí o primeiro menino sobe, o segundo sobe, o terceiro sobe. Quando fui eu não subi. Porque arrebentou, obviamente. E aí eu tomei um tombo horroroso. E nesse tombo eu meio que torci o meu pé. E dali chororô, minha mãe apareceu. E aí minha mãe falou aquelas frases que mães falam: eu te avisei. Hoje eu também falo essas frases, porque eu sou pai. E dali a gente teve que ir para o hospital. Graças a Deus não teve uma fratura específica. Foi apenas uma torção mesmo. Não precisou enfaixar nem nada mais grave. Apenas tomar um remedinho, alguma coisa. Não me lembro mais de detalhes, mas não foi tão grave assim, graças a Deus. Mas eu lembro dessa história como uma história muito vívida na minha mente, porque é uma típica história que me marcou por causa da vaidade do meu coração. Mesmo sendo tão novinho, eu me lembro que desobedecer a minha mãe naquele momento era uma forma de querer aparecer para os meus amigos. Era uma forma de querer dizer para eles que eu era capaz, de que eu podia subir a árvore, de que eu era bom em subir árvores, de que eu ia conseguir ir cada vez mais alto. O que me chama muita atenção, porque essa era uma árvore que não era tão alta, e a gente tinha costume de brincar nela, não era uma novidade. Mas nesse dia, muito especificamente, minha mãe deu essa ordenança. Ela disse: não suba, não é para você fazer isso. E na minha cabeça de criança, era uma ordenança chata, impositiva. Por que não posso subir? Eu estou acostumado a fazer isso. No fundo, revelava um pouco da vaidade do meu próprio coração e do meu desejo de mostrar ali para os meus amigos o quão capaz eu era de subir em árvores ou coisa desse gênero, né? Hoje eu aprendi a lição, não costumo mais subir em árvores, certamente não usando mangueirinhas. Mas o que essa história tem a ver com a história que a gente acabou de ler aqui essa manhã? A história que a gente leu é uma história que também fala sobre vaidade. É uma história que também fala sobre corações cheios de vaidade, sobre alguém querendo subir a um lugar muito alto. Não exatamente uma árvore, mas uma torre. Não uma torre que já estava lá, mas uma torre que eles pretendiam construir. O texto fala sobre essa história que a gente conhece como a Torre de Babel. A história da Torre de Babel é, sem dúvida nenhuma, uma história sobre o orgulho humano, sobre a autonomia, sobre o desejo do coração do homem de ser dono do seu próprio nariz, de não ser mais espalhado pela terra. A própria fala desses homens é: vamos nos ajuntar, vamos construir uma torre para que a gente não seja mais espalhado sobre a terra. Lembra? A gente está lidando com uma história que está acontecendo pouco tempo depois do dilúvio, em que Deus, com sua suprema autoridade e poder, trouxe juízo sobre a maldade e a iniquidade dos homens, fazendo com que toda aquela arrogância dos homens ficasse debaixo das águas do dilúvio, debaixo do juízo de Deus. Pouco tempo se passa nessa história, e agora os homens se multiplicam novamente sobre a terra, e a maldade continua alojada nos seus corações. E esses homens agora, com o intento de não serem mais espalhados sobre a terra, de não serem mais, digamos assim, dominados pelo juízo da ira de Deus, decidem construir algo, para que eles pudessem se proteger. É interessante porque isso revela do coração humano uma sede de autonomia.
Muito parecida com essa que lá na minha infância eu demonstrava com relação à minha mãe. Tem a regra dela, mas tem a minha regra. Tem a regra da minha mãe que dizia, não suba na árvore, mas tem a minha que diz, não, mas eu consigo, mas eu posso. No final das contas, essa sede de autonomia é algo que marca a todos nós ainda hoje. Há uma frase no nosso material que eu acho bastante interessante, eu vou citar para você, está logo na introdução. Ele diz, todas as dimensões da sociedade apresentam feridas causadas pelo desejo de andar conforme inclinações do seu coração e a partir das suas próprias sentenças, das suas próprias ideias. Quando a gente olha para a humanidade e para todos os problemas que a gente encontra na humanidade, todos os desastres, todas as quedas, todas as fraturas sociais que a gente tem, a gente percebe que no final das contas, tudo isso é ocasionado por um homem, pelo ser humano, que continua insistindo com a sua sede de autonomia, de andar e de viver, não em conformidade com a vontade de Deus, mas contrariamente a ela. Então agora eu queria levar você para esse texto e a gente caminhasse ponto a ponto nele, percebendo como é que essa passagem nos fala sobre essa sede de autonomia do coração humano, esse traço de vaidade, de rebeldia, de orgulho do coração humano. E eu quero, ao final, conectar isso com a realidade desse evangelho, vamos dizer assim, esse falso evangelho das mídias sociais e das redes sociais, que tantas vezes nós nos deparamos com ele, e que tem esse traço tão profundo de autonomia no centro do que ele é. Olha comigo então na sua Bíblia, vamos refletir um pouquinho. Primeiro eu quero chamar a atenção para os versículos 1 e 2 de novo. Vamos olhar para os versículos 1 e 2. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é para um detalhe desse texto. Perceba que nesse texto diz que os homens saíram de onde? Do Oriente. Mas você se lembra? Gênesis 2:8 já havia nos contado que o Jardim do Éden estava no Oriente. O Oriente era a localização do Jardim do Éden. A gente encontra isso em Gênesis 2:8. E quando a gente encontra Deus expulsando Adão e Eva, Deus coloca seres angelicais do lado oriental do jardim. Está lá em Gênesis 3:24. É interessante porque a gente pode inferir daqui, ou concluir desse texto, de que muito possivelmente, ao narrar esse texto para nós, Moisés, que escreveu Gênesis, não colocou essa expressão aqui, saíram do Oriente, sem querer, à toa. Ele colocou de propósito. É bem possível que a intenção desse texto, a intenção literária que Moisés queria ensinar para a gente, é de que, de alguma maneira, esse movimento dos homens saírem do extremo oriente, fugirem dali, irem para longe dali, é também uma maneira de se alienar de Deus. É também uma forma de fugir de Deus, de querer fugir da presença de Deus. Eles estão agora, esses homens de Sinear, como ele diz, estão caminhando para longe do Oriente, para longe do Jardim do Éden, para longe dessa referência da presença de Deus. E eles querem se fixar, como diz o versículo de número 2, lá, longe de Deus, distante de Deus. Perceba que o grande problema desse texto não começa só quando eles resolvem construir uma torre. Começa com um coração desejoso de ficar longe de Deus. Eu quero me alienar de Deus, eu quero ter as minhas próprias regras, eu quero fazer as coisas do meu próprio jeito. Lembra que no Jardim do Éden, a gente já encontrou esse fenômeno da alienação do coração acontecendo. Você se lembra que quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Se esconder de Deus, por mais ridículo que seja naquela passagem, porque não faz muito sentido querer se esconder atrás de um arbusto, pelo menos não de Deus. Mas ali a gente revela um coração desejoso de se alienar de Deus. Lembra da resposta de Adão, por exemplo, para o Senhor? Porque eu ouvi a sua voz, eu tive medo, e eu me escondi. Me escondi mesmo. Eu fui para longe, eu não quero. Essa voz me incomodou, essa voz me deu medo. Eu gosto sempre de pensar que a voz de Deus, que deveria ser tão doce, tão agradável, tão convidativa no jardim, se tornou agora, por causa do pecado, uma voz apavorante, uma voz amedrontadora. Não é estranho isso? Porque para quem aqui tem filho sabe muito bem que quando um filho acorda, às vezes no meio de uma madrugada, com um pesadelo, ou com um sonho estranho, ou chorando, uma das coisas que mais acalenta o coração de uma criança é a voz dos seus pais.
É abraçar aquela criança, colocar no braço e dizer, papai está aqui, ou mamãe está aqui, ou vovó está aqui, ou alguém próximo, íntimo. É o tipo de voz que consola, que acalenta o nosso coração. Mas agora, a gente olha para essa passagem e a gente vê Adão se escondendo e agora os homens fugindo da presença de Deus, fugindo da presença santa de Deus. Olha comigo agora os versículos 3 e 4. Os versículos 3 e 4 nos contam o seguinte: eles disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em vez de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nesses outros dois versículos a gente encontra um outro movimento. Além da alienação, vamos fugir de Deus, vamos para longe do Oriente e ali vamos nos fixar. Agora, a gente tem uma espécie de ajuntamento para fazer o mal. É engraçado porque quando o menino brinca na rua e menino faz coisa elevada, normalmente menino faz coisa elevada separado ou junto? Junto. Quando você encontra uns meninos arteiros ajuntando e conversando baixinho num canto, a gente já sabe, esse negócio vai dar errado. Lá vem coisa por aí. Eles estão bolando alguma coisa. Eles vão fazer alguma coisa. Bom, desde as nossas artes da infância até as coisas mais problemáticas que a gente pode fazer, os homens se ajuntam para tomar as suas decisões. Nesse texto, a gente encontra exatamente esse movimento. A gente se afasta de Deus, mas agora a gente se ajunta para fazer o mal. O texto diz isso claramente, não é? Eles disseram uns aos outros, vamos fazer, vamos construir uma cidade, vamos realizar isso junto, nosso nome será famoso. A ideia aqui é de que eles estão se ajuntando para fazer algo ambicioso, para fazer algo grandioso. E a gente sabe pelo resto da história que era um projeto de rebelião, um projeto contra o Senhor. Uma maneira de não ser espalhado, de não estar mais sob juízo de Deus. E agora eles estão se juntando. Olha, vamos juntar. Junta todo mundo aqui, porque a gente precisa tomar forças para poder construir e realizar esse projeto. É interessante porque quando a gente olha para os versículos 3 e 4, esse nós aqui não inclui Deus. Esse nós aqui não chama Deus para participar. Do tipo, nos ajuntemos, vamos fazer tijolos, vamos pedir a bênção do Senhor, vamos pedir o direcionamento do Senhor para essa construção. Não. É simplesmente, vamos nos ajuntar. Vamos fazer o nosso projeto. Vamos realizar aquilo que a gente quer realizar, do nosso jeito, da forma como nós queremos. É interessante, há um detalhe aqui que vale a pena a gente mencionar, de como eles estão empenhados em desenvolver tecnologias e formas mais práticas de construir essa torre. Se você olhar para o versículo de número 3, por exemplo, o texto diz que eles usavam tijolos ao invés de pedras e piche ao invés de argamassa. É interessante porque no processo de construção, digamos assim, civil, a sociedade evoluiu de construir coisas a partir de pedras cortadas para produzir tijolos para a construção. Você se lembra, por exemplo, que as construções no Egito, como as pirâmides, eram todas elas construídas a partir de pedras que eram cortadas da rocha. E isso demandava muito trabalho. É possível que algumas pirâmides no Egito, alguns estimam, tenham demorado basicamente 100 anos para ser construída e finalizada. Tamanho era o trabalho, a dedicação. Você começava numa geração, você ia terminar na outra. 2 gerações depois, você ainda estava construindo uma mesma pirâmide. Hoje nós temos equipamentos como esse, né? Se você já foi para algum lugar próximo de extração de grandes pedras, você consegue perceber o quão grandes são essas pedras, às vezes maiores do que carros, por exemplo. Não é? Mas hoje nós temos muitos equipamentos para fazer isso. E mesmo assim dá muito trabalho. Imagine nessa época. Aqui não, aqui eles estão usando tijolos, queimando tijolos, deixando esses tijolos bem secos, bem queimados, utilizando o piche para juntar uma coisa com a outra, com a ideia de poder construir mais rapidamente. Por que eles fizeram isso? Muito possivelmente pelo temor de um segundo dilúvio, pelo temor do juízo de Deus, por uma forma de se esconder de Deus. São respostas possíveis. Mas o coração desse texto é dizer que eles estavam se unindo para fazer o mal. Se unindo para, em terceiro lugar, existir sem Deus.
fazer algo e se envolver em uma tarefa que não envolva Deus mais. Deus não pode fazer parte dessa história. Interessante que a palavra Deus vai aparecer aqui no versículo 5 agora para confrontar essa obra deles, para colocar em contraste com aquilo que eles estão fazendo. Porque o projeto deles não é um projeto que Deus foi chamado a participar. E aqui a gente percebe então uma alienação de Deus. Vamos para longe do Oriente, vamos nos fixar longe de Deus. Vamos nos ajuntar e fazer a nossa própria obra, do nosso próprio jeito, as nossas próprias vontades. Não vamos chamar Deus para participar disso. Não vamos chamar Deus para participar disso. Se a gente for pensar, esse tipo de existência sem Deus se tornou um ídolo da nossa própria cultura. Sem dúvida nenhuma, cada vez mais nós vivemos em um mundo em que esse eu autônomo, um eu dono do seu próprio nariz, se tornou o grande nome, se transformou o grande foco do Ocidente. Cada vez mais, como a gente vem falando nas outras aulas, o homem se tornou o centro das atenções, é a minha vontade, é a minha religião, a minha experiência. Tudo é meu, tudo é como eu quero experimentar isso. E a gente pode pensar o quão antes isso já começou na história. Bom, mas agora eu quero caminhar um pouquinho mais com você. Olha de novo comigo para o versículo 4, mas agora para a gente poder ver como essa insubmissão do coração dos homens se tornou uma insubmissão deliberada. Esse primeiro movimento que a gente fez foi para mostrar como eles estavam decididos a viver sem Deus. Agora eu quero te mostrar como eles estavam decididos a desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. Olha o que eles dizem no finalzinho do versículo 4. Depois disseram, vamos ler o versículo todo, vai ser mais fácil. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual que é a ideia aqui? Lembra que Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva no jardim? E Deus repete essa ordem a Noé? Qual era a ordem? Vocês se lembram? Multiplicai-vos e enchei a terra. Fazia parte do projeto de Deus para a humanidade que a humanidade se espalhasse. Que a humanidade tomasse a terra. Que nós pudéssemos ir gerando e dominando a terra, reconhecendo as obras de Deus. Interessante porque nesse texto a gente encontra um movimento exatamente contrário. Porque os homens de Sinear que estão construindo essa torre, eles estão dizendo, vamos nos ajuntar, vamos construir uma torre para não sermos espalhados sobre a terra. Não, nós não vamos obedecer a Deus. Não, nós não vamos nos espalhar sobre a terra. Não, nós vamos nos multiplicar e vamos ficar aqui. E a gente percebe que isso tem a ver com essa autonomia, mas ao mesmo tempo com uma autonomia de desobediência. O que significa autonomia? Autonomia é a conexão de duas palavras. Eu sou lei para mim mesmo. Nomos, lei, auto, eu. Eu sou a lei. Isso aqui é o autônomo. O autônomo é aquele que não trabalha com alguém ou para alguém, mas trabalha para si mesmo, dentro das suas regras, do seu horário. A autonomia é esse desejo do nosso coração de não dependermos de nós mesmos, de não dependermos de outras pessoas, perdão. Até certo ponto, a autonomia é uma coisa ótima, não é? A gente cresce, por exemplo, e quer que os nossos filhos sejam autônomos. Sejam autônomos, cresçam, não dependam demais das coisas. Viva a vida com as suas próprias decisões, ande com as suas próprias pernas. Não é? Viva. A autonomia, até certo ponto, é positivo. Mas quando essa autonomia se torna um anseio exagerado do coração do homem, especialmente com relação a Deus, a autonomia revela, no final das contas, o nosso coração desobediente. Porque a desobediência é essa vontade de dizer, não, eu não quero sua regra. Não, eu não quero sua norma. Eu não quero obedecer a Deus. Eu não quero fazer o que Deus está dizendo para eu fazer. Deus disse, crescer, multiplicar, encher a terra, me dê louvor, vivo para a minha glória. Mas eu digo, não, eu quero fazer do meu jeito. Então, ao invés de espalhar, eu vou me juntar, eu vou multiplicar, mas para a gente ter mais poder. Eu não quero dar glória para Deus, eu quero a glória para mim mesmo. Exatamente esse o tom. Vocês percebem que eles dizem no próprio versículo de número 4, assim será famoso o nosso nome. Nós não queremos ser espalhados da terra, nós queremos ser famosos. Nós queremos ser conhecidos, nós queremos ser temidos, nós queremos destaque no final das contas.
Você consegue perceber que no final das contas, essa desobediência autônoma é uma espécie de surto pecaminoso que faz parte e marca o coração de todos os homens? Porque todas as vezes que nós agimos de maneira desobediente a Deus, é como se a gente estivesse apontando o dedo para Deus e dizendo assim: "Ó Deus, espera aí, você tem as suas leis, mas eu quero caminhar do meu jeito. Eu sei o que o Senhor pensa sobre a minha família, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu sei o que o Senhor pensa sobre trabalho, sobre a minha vocação no mundo, mas quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Eu sei o que o Senhor pensa sobre saúde, sobre isso, sobre aquilo outro, mas eu quero fazer do meu jeito." Toda autonomia é uma forma da gente meio que, entre aspas, querer peitar a lei de Deus. Querer afrontar Deus, como se isso fosse possível. E por causa disso nós nos tornamos muito rebeldes no nosso próprio coração. A gente percebe então que no final das contas, esses homens estão se endurecendo, desobedecendo a Deus e se afastando de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Se a gente começa a perceber nesse segundo momento, então, essa insubmissão, essa autonomia, essa desobediência, você vai concordar comigo que esse afastamento de Deus não começou aqui em Gênesis 11? A gente não pode ler Gênesis 11 separado, por exemplo, de Gênesis 6. A gente não pode se esquecer que o dilúvio veio sobre a terra e que depois desceu naquele monte quando as águas cessaram, as águas baixaram, a família de Noé. Espera aí. Da família de Noé sair da arca para agora os homens de Sinear se juntarem para fazer uma torre contra o Senhor, há um espaço de tempo, e você tem que concordar comigo que há uma espécie de gestação de um pecado contra Deus. Há um processo de gerar esse afastamento. Isso não foi da noite para o dia. A gente não consegue imaginar Noé e os seus descendentes descendo da arca e falando assim: vamos construir uma torre. Não é essa a narrativa. A narrativa é de que um tempo se passa, e se um tempo se passa, o coração desses homens se tornam cada vez mais duros. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo 4:2, de que o coração de um homem vai se tornando cada vez mais endurecido quando esse homem vai se envolvendo com o pecado. A Bíblia fala dessa consciência cauterizada, de uma consciência endurecida. Colocou lá para mim? Olha lá. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a sua consciência cauterizada. Percebe que todo pecado, para ele se instalar no nosso coração em definitivo, isso normalmente leva tempo. Há um processo de racionalização, há um processo de aceitação do pecado, há um processo de autopiedade, de dizer: poxa, mas todo mundo peca assim. Mas e a minha felicidade? Onde que fica? A gente vai criando um ambiente para aquele pecado se instalar na nossa vida. A gente vai deixando ele ali. A gente vai encontrando um cantinho para ele. Como alguma coisa que no primeiro momento nos incomoda, mas daqui a um tempo a gente já está acostumado. É por isso que alguns usam uma expressão que eu acho bem acertada. Alguns pecados na nossa vida tendem a ser como pecados de estimação. No início a gente não sabe muito bem como lidar com eles. Ele sai fazendo estrago pela casa toda, arranha todos os móveis, rasga o sofá da gente. Mas daí um tempo, a gente ensina eles a conviver, a existir perto de nós. De alguma maneira o pecado, a gente vai lidando com ele até que ele fica quietinho aí, tá bom? Fica quietinho. Eu não vou te tirar não. Você não pode fazer muito barulho. Fica quieto aí. E ele fica. E se instaura na vida da gente. Fica lá alojado no nosso coração. É bem possível, e a gente pode concluir com muita tranquilidade, de que Gênesis 11 não é alguma coisa que acontece da noite para o dia. Esses homens estão obstinados, mas essa obstinação não começou assim da hora para outra. Isso é fruto de um endurecimento do coração. Mas agora nós vamos para o terceiro momento desse texto. Eu quero chamar a sua atenção para o significado dessa construção que esses homens fazem. A gente ainda está no versículo 4, mas eu quero chamar a atenção para um outro detalhe do versículo 4. Olha comigo então na sua Bíblia. O texto diz: depois disseram, vamos construir uma cidade, esse é um detalhe importante, ok? Vamos construir uma cidade, guarde isso aí, com uma torre que alcance os céus. Existe uma grande discussão teológica sobre que torre é essa. A palavra hebraica que aparece aqui é a palavra Migdol. E Migdol é uma palavra
que pode significar uma torre, uma estrutura alta construída. Mas vários teólogos, exegetas, estudiosos do texto bíblico no Antigo Testamento têm a impressão de que, muito possivelmente, essa expressão torre seja uma referência ao que a gente conhecia no mundo mesopotâmico da época como zigurate. O que eram os zigurates, basicamente? Eu não sei se você se lembra das suas aulas de escola, quando a gente via ali a religião do crescente fértil, aquela coisa toda, e você tinha várias cidades que eram construídas em torno de um lugar, que era uma espécie de torre alta. Essa torre era bem alta, e elas eram chamadas, nessas culturas, de zigurates. O que era o zigurate? O zigurate era uma espécie de estrutura muito alta mesmo, e ao redor dessa estrutura eram construídas cidades. O zigurate, ele não era exatamente um templo para um deus, como a gente vai encontrar, por exemplo, no mundo grego ou no mundo romano. O zigurate, na verdade, ele era uma espécie de captador de energia vital que vinha do céu. Então era uma forma de eu construir uma grande torre que, em tese, estaria captando essa energia vital que viria do céu. E à medida que essa energia vital chegasse nesse zigurate como uma espécie de para-raio, buscando essa energia vital seria, através dessa torre, através dessa estrutura, espalhada para a cidade e ao entorno dela. Essa energia vital, então, seria importante para fortalecer e gerar produtividade nas plantações. Essa energia vital seria importante para dar vida e saúde para os animais que eram ali criados. E também seria importante para dar vida para os próprios homens, os próprios habitantes. De alguma maneira, então, a ideia aqui é de que esses zigurates criavam uma espécie de ambiente para essa comunidade poder existir, para essa comunidade poder funcionar e ter vivência, saúde. E por que eu estou mencionando isso e por que isso é importante? Para a gente entender que, no final das contas, o movimento desse povo era um movimento de autonomia contra Deus. Era um movimento, só um minutinho, era um movimento de fazer a nossa própria vontade, de buscar essa energia para nós mesmos. Se nós pudermos receber essa energia vital, se a gente puder, então, receber esse domínio e viver com as nossas próprias forças, então a gente vai conseguir ter um nome famoso e a gente vai conseguir persistir na terra. É bem possível que essa construção fosse uma espécie de zigurate. É bem possível. Porque a ideia do texto é a ideia de que eles estão construindo uma torre para se resguardar, para ter uma cidade fortalecida, para se manter na terra e se fixar na terra e não ser espalhado mais dela. E toda essa construção é algo contra o próprio Deus, como a gente vai ver no resto dessa passagem. Diga. Só na mente deles. Se esse poder vital era uma coisa verdadeira ou não? Não, certamente não. Mas era uma visão pagã sobre o mundo de dizer, olha, a gente pode buscar um poder que supostamente viria dos deuses e esse poder vai ser canalizado através dessa torre e espalhado, então, para o nosso terreno, para a nossa cidade, para os nossos animais, para os nossos filhos, para as nossas gerações. Vários povos tiveram torres e estruturas como essa ao longo da história. Mas eu não quero chamar tanta atenção para apenas esse aspecto histórico. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, no final das contas, essa ideia de construir uma cidade ao redor era uma ideia de você não depender mais de Deus e ganhar uma autonomia enorme. Olha, por exemplo, no versículo 6. No versículo 6 nós temos Deus dizendo algo sobre eles. E Deus diz assim, eles são um povo e falam uma só língua e começam a construir isso. Em breve, olha o que Deus está dizendo, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. O próprio Deus está dizendo, olha, se eles terminam essa construção e se eles se fixam aqui, de fato, eles vão se tornar bastante poderosos. E vão se sentir, assim, ilimitados na ação deles. Eles vão achar que pode fazer o que quiser. Daí Deus, então, vai intervir nessa história, como a gente vai ver já já. Agora, eu queria fazer uma conexão importante para nós o que esses zigurates, o que essas torres revelam sobre o nosso próprio coração. E por mais que nem eu nem vocês estejamos engajados em construir uma torre aqui em Contagem,
Mas nós estamos engajados também em construir uma série de coisas que têm a ver com o nosso próprio eu. Eu gosto de um trecho da nossa lição que diz o seguinte, preste atenção, olha que interessante. Continuamos construindo torres, ou zigurates, para o nosso eu. Quem não deseja fama, poder, renome? Quem não quer ter a torre mais alta, o carro mais novo, o corpo mais bonito, as roupas mais claras, os melhores diplomas, a melhor colocação profissional, a maior inteligência, os melhores filhos, as melhores universidades, a maior quantidade de seguidores? São perguntas genéricas que talvez não se apliquem, que não se aplicam com certeza a todos nós, mas que no mínimo nos fazem pensar sobre nossas construções pessoais, sobre que tipo de torre em torno de nós mesmos e do nosso próprio nome nós também podemos construir. Como eu vou mencionar no final, a gente percebe que muito do evangelho que tem sido produzido para agradar a todos é o evangelho que diz: você é o centro. As coisas deveriam ser como você quer. A sua vida e a sua experiência de Deus deveria ser de um Deus que está preocupado com você. Um Deus que está preocupado com as suas necessidades. Percebe que no final das contas, a falsa religião é sempre uma religião sobre o eu. E nunca sobre um Deus de verdade. Nunca sobre um Deus de verdade. Ou nós matamos o nosso egocentrismo, ou ele nos mata. Quando também não acaba matando aqueles que nos cercam. Quando nós somos dominados pelo egocentrismo, pela vida centrada em nós mesmos, nós acabamos nos destruindo e destruindo as pessoas ao nosso redor. Boa parte dos nossos conflitos familiares vem do nosso ego, gigante demais. Boa parte dos nossos conflitos relacionais vem do nosso ego, grande demais. Isso em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Sempre nós estamos querendo agradar a nós mesmos. Mas é interessante porque o versículo de número 5 faz uma mudança nesse texto. Até o versículo 4 a gente vê o grande empenho dos homens. Agora a gente vê o empenho de Deus. Até o versículo 4 a gente vê os homens se ajuntando, se mobilizando e colocando todas as suas forças. No versículo 5 em diante a gente vê Deus sem nenhum esforço, simplesmente pondo um fim à ambição egoísta do coração dos homens. É interessante porque o Salmo 37, versículos 12 e 13, diz que dos céus Deus ri das intenções malignas do coração humano. Quando os ímpios se ajuntam, é como se Deus estivesse rindo. É lógico que aqui a gente tem uma linguagem figurada, não é? Porque Deus não tem boca, Deus não ri, Deus não dá gargalhada como a gente. Deus é o Espírito. Mas é uma linguagem para nos lembrar de que a ambição egoísta dos homens, para Deus, é uma coisa boba, digna de gargalhada, digna de riso. E é exatamente esse o tom do versículo 5. Olha só. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. É muito interessante porque esse texto tem uma pitada de ironia muito cuidadosa aqui. Porque lembra, até o versículo 4, eles estão tentando construir uma torre que chegue aos céus. Mas por maior que essa torre seja, ela é tão pequena que o versículo 5 começa dizendo: então Deus teve que descer para ver a torrezinha que eles estavam construindo. Se fosse para usar o nosso inho mineiro, seria essa uma tradução, não é? Deus desceu para ver assim: é isso aí que vocês estão fazendo? Achei que era alto. Deus tem que descer dos céus. Porque a intenção dos homens, por mais desejosa, arquitetada, planejada que seja, ela não vai muito longe. Veja então alguns pontos aqui. Primeiro, como Deus refreia a maldade dos homens. Versículos 7 a 9. Olha o que ele diz. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, que significa confusão, por exemplo. É uma referência à Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. É interessante porque o que Deus faz é descer, confundir e impedir, refrear a maldade do coração deles. Agora eles não vão mais poder continuar esse projeto, agora eles serão espalhados definitivamente sobre a terra. E aqui a gente percebe de
de certa maneira, que há uma conexão entre juízo e graça. Por que juízo e graça? Porque imagina que se você nunca tivesse lido esse texto na sua vida, você concorda comigo que quando você chegasse ali no versículo 5, no versículo 6, você pensaria assim, nossa, agora vai vir um versículo 7, 8 e 9, em que Deus vai acabar com essa rebeldia humana. Deus vai... Ainda mais se você tivesse lido Gênesis 6, e a história do dilúvio, o que você está esperando aqui nessa narrativa é, uau, Deus vai trazer juízo. Mas aí parece que o juízo de Deus é mitigado. Ou seja, o juízo de Deus ele é suavizado. Deus traz juízo? Traz. Mas o que Deus faz? Os espalha, confunde as línguas entre eles e os impede de continuar aquilo. Mas Deus não os destrói. Eles continuam vivos, eles continuam trabalhando, eles continuam servindo, eles vão ter que continuar povoando a terra. A vida vai continuar. E é interessante porque não apenas a vida vai continuar, mas a gente sabe que quando a gente vai para o capítulo de número 12, que é o capítulo seguinte, a gente vai encontrar Deus agora, tempos depois, chamando um homem, Abrão, e dando a ele o nome de Abraão, para que ele pudesse se tornar uma bênção para todos aqueles que tinham sido espalhados sobre a terra. Eu farei de ti uma bênção, vou te dar uma descendência. A partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Que famílias? A começar das famílias de Gênesis 11, que estão se espalhando, não é? Às vezes a gente lê esses textos pensando só nas famílias de hoje, né? A bênção de Abraão chegou até nós hoje. É verdade, mas ela começou lá. Então percebe que ao mesmo tempo que tem juízo, tem também graça. A gente poderia debater o capítulo de número 11, perguntando sobre essas línguas. Existem pelo menos duas visões que são bem fortes sobre isso. A visão mais clássica é de que os homens até esse momento falavam uma única língua. Não existia outra língua sobre a terra. De que ao confundir as línguas aqui, então, teriam surgido línguas diferentes. Os homens passaram, a partir desse momento, por uma intervenção divina, a falar línguas diferentes. Então imagine que, hipoteticamente, todo mundo falava lá uma língua original do crescente fértil. E aí, de repente, todo mundo desaprende essa língua e alguns grupos começam a falar em outras línguas. Essa é a visão mais clássica de que Deus, ao confundir a língua deles, também surgem outras línguas. Existe uma outra visão que vai interpretar esse texto pensando, não, eles já tinham línguas diferentes, possivelmente tinham ali dialetos e falavam linguagens um pouco distintas umas das outras, mas, de alguma maneira, eles tinham uma língua franca, uma língua que era comum, tipo o inglês de hoje, que é considerado uma espécie de língua franca. E essa língua ficou confusa na cabeça deles e eles não sabiam mais se comunicar. Essas duas possibilidades são reais, mas o foco desse texto é nos mostrar que o projeto e o intento do coração dos homens foi por água abaixo. Eu quero terminar com 3 aplicações bem simples, porque nossos meninos estão tudo ali bonitão já para ensaiar. Olha que benção. 3 aplicações simples. Quando a gente olha para esse texto e pensa no evangelho que a gente vê no mundo hoje, a gente tem que chegar a algumas conclusões. Primeiro, que um evangelho sem verdade, sem lei, sem mandamento, vai atrair sempre corações vaidosos e cheios de si mesmo. A gente precisa correr de um evangelho que não tem verdade, de um evangelho relativista, de um evangelho que tudo serve, tudo pode, tudo está liberado. Esse é o tipo de evangelho, entre aspas, que só vai atrair corações vaidosos. Segundo, que um evangelho sem redenção, sem transformação de vida, nos atrai como nós estamos e pretende nos deixar como nós estamos. É verdade, o evangelho verdadeiro nos atrai como estamos, mas para nos transformar. O falso evangelho nos atrai como estamos, pretendendo nos deixar exatamente como nós estamos. O evangelho sem redenção, o evangelho sem transformação. E em terceiro, um evangelho sem Cristo, se é que a gente pode falar disso, bem entre aspas, se torna uma plataforma para a promoção do eu. Um evangelho que não tem Jesus no centro, um evangelho que é difundido aí, mas Jesus não é o foco, vai acabar então tendo nossa própria vaidade, nosso próprio eu como foco. Exatamente isso que aconteceu em Babel. Exatamente isso que continua acontecendo até hoje. Vamos orar? Plataforma para divulgar o nosso eu. Acho que foi isso. Divulgar ou publicar ou enfatizar. Escolha um verbo aí bacana. Vamos orar, queridos?
Hoje, como eu disse, nós vamos terminar esses minutinhos mais cedo, para as nossas crianças ensaiarem. Mas que Deus possa nos fazer pensar sobre esse evangelho, que precisa ter Cristo no centro e não nós mesmos. Senhor, te damos graça nessa manhã, pedimos que o Senhor possa nos instruir, ó Deus, e nos dar capacidade de abraçar e viver e amar o evangelho que tenha Cristo de fato no centro, e não nós mesmos. Não nossas próprias ideias e pretensões, mas o Senhor Jesus. Guarda o nosso coração, nos abençoe nesse dia, e que hoje possamos viver para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe, um ótimo almoço, uma ótima tarde para você. Nós já vamos ensaiar. Sandrinha, pode puxar a turminha aí para cá já. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa manhã, em nome de Jesus.